Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana em que as preocupações fiscais tomaram conta do mercado e que as economias deram claros sinais de desaceleração. Começando falando aqui do Brasil, o PIB do segundo trimestre registrou uma alta de 0,4%. Apesar de ter vindo aí levemente acima do 0,3% que o mercado esperava, representa uma forte desaceleração em relação ao primeiro trimestre, quando o nosso PIB subiu 1,4%. A principal desaceleração veio do setor do agronegócio, que caiu 0,1%, enquanto o setor de serviços subiu 0,6% e a indústria subiu 0,5%. Além disso, a produção industrial divulgada esse mês também registrou queda de 0,2%. Já nos Estados Unidos, o sinal de desaceleração veio do payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano por lá. O mercado esperava a criação de 75 mil novas vagas de trabalho, mas foram criadas apenas 22 mil vagas de trabalho. Isso acabou animando os investidores por uma expectativa do início do ciclo do corte de juros nos Estados Unidos iniciar já a partir desse mês de setembro. Além disso, espera-se pelo menos 3 cortes de juros por lá ainda esse ano, o que acabou aliviando um pouco a pressão, já que o mercado veio bem tenso ao longo da semana, principalmente em relação às preocupações fiscais. As altas dívidas das grandes potências do mundo têm preocupado bastante o mercado financeiro, o que fez com que a rentabilidade dos títulos de renda fixa disparassem ao longo dessa semana. Existe uma forte preocupação com as dívidas da França, Alemanha, também do Japão e dos Estados Unidos. E isso faz com que o mercado preveja aí que a gente possa ter uma diminuição da liquidez global. Aqui no Brasil existe uma forte preocupação em relação à questão política. Essa semana começou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 outros réus por uma tentativa de golpe de Estado. Paralelo a esse julgamento do ex-presidente, essa semana os bancos brasileiros foram consultados pelo Departamento de Tesouro americano sobre os cumprimentos das sanções da Lei Magnitsky. 5 grandes bancos brasileiros receberam essa consulta, que, segundo informações da Retros, foi uma consulta genérica, mas mesmo assim traz preocupações se os bancos brasileiros vão sofrer algum tipo de sanção secundária caso as contas do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky e relator do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, não sejam canceladas. Ainda no tabuleiro político, começou a movimentar essa semana a proposta de anistia aos presos do 8 de janeiro. Essa proposta tem sido capitaneada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e já começa a encontrar apoio entre os parlamentares do Centrão. Se de fato avançar essa proposta com a ajuda do governador de São Paulo, ele se credencia aí para ser o candidato para a eleição presidencial de 2026, o que já faz com que o mercado comece a precificar as eleições do próximo ano. Na esteira do tarifaço norte-americano, o estado do Ceará decretou estado de emergência essa semana em funções das tarifas. O decreto de emergência busca aí maior sinergia entre as ações para mitigar os efeitos, tanto para a empresa quanto para os trabalhadores. O Ceará hoje é o estado mais afetado pelas tarifas, já que 40% das suas exportações são para os Estados Unidos. Enquanto isso, um grupo de empresários esteve em Washington essa semana para tentar aí algum tipo de negociação em relação às tarifas. Mas eles ouviram lá em Washington de que a questão não é somente técnica, mas que de fato é uma questão política e que não adianta eles pressionarem lá em Washington, que essa pressão precisa ser feita em Brasília junto ao governo brasileiro para que de fato haja um avanço nas negociações. Toda essa movimentação fez com que o dólar aqui no Brasil caísse 0,30%, encerra essa semana cotado aos R$ 5,41. Enquanto isso, o nosso Ibovespa subiu 0,86%, influenciado principalmente pelo minério de ferro.
que subiu 2,63% e encerra essa semana cotado aos 104 dólares e 39 centavos. Já as bolsas internacionais fecharam praticamente todas no negativo essa semana. A única exceção é a Nasdaq, que subiu 0,32%. O S&P 500 caiu 0,12% e o Dow Jones caiu 0,33%. Enquanto isso, o Stoxx 600 na Europa caiu 0,43%. Já o petróleo caiu 2,82%, com barril Brent, referência para a Petrobras, encerrando essa semana cotado aos 65 dólares e 58 centavos. O petróleo caiu na esteira da reunião da OPEP+, que acontece neste domingo. A expectativa é de que a OPEP aprove um aumento da produção de petróleo, o que fez com que o barril Brent caísse ao longo dessa semana. Já a renda fixa teve um bom desempenho essa semana. O IMA geral subiu 0,16%, enquanto os pré-fixados subiram 0,28%, medidos pelo IRFM. Já nos juros futuros, o DI para janeiro de 2027 encerra essa semana cotado a 13,93%. Na esteira da política internacional, nós tivemos essa semana a realização da Cúpula de Xangai. A Cúpula de Xangai é visto aí como um opositor à OTAN. Ela reúne países do leste europeu e da Ásia. Estiveram reunidos lá líderes como Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia, também o presidente da Índia e também o líder da Coreia do Norte. Durante essa cúpula, a China se colocou aí como uma liderança alternativa na governança global. Disse que é preciso abandonar as questões relacionadas à Guerra Fria e pediu que seja fortalecido o multilateralismo e também organizações como a ONU e a OMC. O discurso de Xi Jinping, nesse sentido, foi entendido aí como um claro enfrentamento a Donald Trump, que tenta impor a sua vontade, impor a soberania dos Estados Unidos através da imposição de tarifas para forçar os parceiros comerciais a negociarem nos moldes dos Estados Unidos. Nós tivemos ainda o imbróglio envolvendo o Banco Master. A compra do Banco Master pelo BRB, que é o Banco de Brasília, uma estatal do Distrito Federal, foi rejeitada pelo Banco Central essa semana. O Banco Master passa aí por uma suspeita de gestão temerária. Ele captava depósitos através de CDBs e de outros títulos de renda fixa, oferecendo altas rentabilidades, e depois aplicava esses recursos em títulos de baixa liquidez. Além disso, o Banco Master é investigado pela CVM por crimes contra o sistema financeiro, por ter usado aplicações financeiras para inflar o seu patrimônio. A grande preocupação em relação ao Banco Master é que ele oferecia títulos de renda fixa que são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E isso acabava passando para os investidores uma falsa sensação de garantia. O problema é que grande parte do patrimônio do Banco Master está atrelado a esse tipo de títulos. E se ele, por acaso, aí vir à insolvência, ele pode gerar aí um problema muito sério para todo o sistema financeiro nacional. A tendência agora é que, após ter esse negócio rejeitado, é que o Banco Master possa sofrer aí uma intervenção do Banco Central. Um grande termômetro da apreensão global, que é a cotação do ouro, sempre que o mercado aí vive grandes momentos de incerteza, ele acaba recorrendo ao ouro. O ouro renovou a sua máxima histórica, com a onça cotada aí aos 3.550 dólares essa semana. Só este ano o ouro já teve uma valorização aí de cerca de 30%, o que mostra o cenário de incerteza que nós estamos vivendo no mercado global. Para a semana que vem nós temos dados de inflação dos Estados Unidos e da China. Aqui no Brasil também sai o nosso IPCA. Enquanto isso, na Europa nós temos decisão de taxa de juros pelo Banco Central da zona do euro, que a tendência é manter a taxa básica de juros por lá estável. Muito obrigado e até a próxima semana.